Nos confins do leste europeu há uma nação ainda bastante fechada aos ocidentais. Um país com um grande passado e conturbado presente, onde a beleza de suas cidades muitas vezes desmente as manchetes dos jornais. Embarque comigo pelo interior rural, as médias cidades e a grande capital do último aliado dos russos dentro da Europa. Um lugar onde as fortes tradições ortodoxas se misturam com os monumentos soviéticos. Uma viagem completa por regiões, nunca antes mostradas no YouTube em português, tudo com muita exclusividade para cada um de vocês. Sejam todos muito bem-vindos a Belarus. Bom dia, diretamente aqui de Mazir, do Mini Hotel Euro. A gente vê que a estética soviética acaba sendo muito presente em toda a região. E vamos seguir agora para Gomel, essa que é uma das cidades maiores que temos aqui no sudoeste, sudeste, extremo sudeste, se assim podemos dizer, da Bielorrússia. Então vai ser uma viagem de umas 2 horas e meia com as minivans, com os mini ônibus que temos aqui. E me acompanhe nesse vídeo, mais um cheio de história, cheio de imagens incríveis e também essa atmosfera soviética que eu sei que muitos de vocês gostam e acham interessante. Bom pessoal, como mostrei para vocês durante os últimos vídeos, a vida nessa região provincial em Belarus segue um outro ritmo e outro estilo. Já pela manhã eu segui para a estação de ônibus, as conhecidas Autovokzal nos países russófonos. Fui com a esperança de que conseguiria sair pontualmente e chegar em Gomel durante a tarde. Mas, como sempre acontece na vida dos viajantes, imprevistos surgem do nada e improvisar se torna a melhor maneira de não se irritar e tirar o melhor possível de cada lugar e de cada dia. E nada mais típico que um dia soviético do que um atraso de aproximadamente 5 horas no meu ônibus, que ia sair às 11 da manhã, e agora a senhora me falou que vai sair só às 4 da tarde. De qualquer maneira, é uma experiência bastante típica desse canto do mundo, dessa região do mundo, e vocês conseguem ver que aqui eu estou numa espécie de cápsula do tempo. Por quê? Porque essa é uma estação de ônibus soviética com as pinturas que não mudaram. Essa cor verde, inclusive, era muito utilizada em muitos edifícios da União Soviética internamente. Então você vai ver que aqueles lugares que não passaram por um processo de remodelagem, de modificação, mantiveram essa mesma estrutura. E é interessante, quando eu fui descer para deixar minha mala perto do banheiro, parece um bunker, realmente nada mudou. E essas pessoas aqui no interior não têm dinheiro para fazer essas modificações que talvez em Minsk, talvez em Brest as pessoas façam, né, para tentar ser um pouco mais moderno. Mas é realmente interessante. Agora eu vou tentar voltar para o centro de Mazir, então nesse vídeo agora é improvisado, mostrando mais um pouco o lado de Mazir, depois mostrando o Gomel. Amanhã também vou ficar o dia todo em Gomel praticamente, então não se preocupem que essa cidade também será mostrada em detalhe aqui no canal. Então, sem muitas opções ao lado da estação, eu tive que voltar aqui para o centro da cidade, uma região mais central. Vou tentar olhar outros cantos, mostrar outros edifícios e contar um pouco mais sobre as questões soviéticas para vocês. Eu sei que muitos se interessam sobre essa parte da história, tantos outros chegaram no canal por conta da série da Moldávia, da Rússia, da Ucrânia, Armênia, entre tantos outros. Acho que é interessante também mencionar sobre a minha carreira de viajante. Eu já estive nas 15 ex-repúblicas soviéticas, considerando as 5 da Ásia Central. Eu estive apenas uma vez em cada uma delas, mas agora na minha segunda visita em Belarus, nas demais 10 já estive 2 vezes ou mais, ou seja, são viagens extensas, não é apenas entrar, cruzar a fronteira e ir embora, ou entrar, ver a capital e ir embora. Eu gosto muito dessa questão raiz de você mostrar
esses cantos diferentes, exatamente por ser um país que era um dos mais poderosos do mundo, uma população de 250 milhões de habitantes praticamente, que rivalizava com os Estados Unidos, e depois da queda do antigo bloco soviético, antiga cortina de ferro, a própria União Soviética se dissolvendo, nós temos países seguindo caminhos completamente opostos, né? E no caso da Bielorrússia é um daqueles que pouco mudou, né? Se observarmos Estônia, Letônia, até mesmo Moscou, como se modernizou, aqui essas regiões centrais são muito intactas desse aspecto, tanto da arquitetura quanto do estilo de vida, apesar obviamente de algumas mudanças, apesar da internet, mas é sempre muito interessante mostrar tudo isso para vocês em loco. Apesar do meu russo ser muito ruim, o russo de centavos, ele é o suficiente para você se virar aqui, e também é interessante que você vai aprendendo novas palavras, novas expressões ao longo do caminho. Eu que sou entusiasta das línguas também. É importante a gente dizer que na divisão da estrutura das cidades soviéticas, ou da população, melhor dizendo, nós temos as grandes metrópoles, que geralmente englobam as capitais ou as cidades mais populosas, o que podemos pegar de exemplo Moscou, São Petersburgo, Minsk, Kiev, Almaty, entre tantas outras, onde é uma população majoritariamente industrial, majoritariamente voltada ao setor de serviços, e também os burocratas, os políticos, aqueles que atendiam as diversas esferas do governo local e federal, e o governo da União, né, da União Soviética. Depois nós temos grande parte da população vivendo em cidades de médio porte, cidades que vão, sei lá, de 50 mil até 100, 150 mil habitantes, que para o tamanho da União Soviética eram cidades medianas, que inclui aqui Mazir, inclui Stupino, inclui Tuzla, entre tantas outras, né, que tem uma variedade populacional grande, e onde a gente vê certas partes arrumadas, como aqui o centro, e certas partes esquecidas, como aquilo que eu mostrei para vocês no vídeo anterior, na mesma cidade. Então há uma discrepância grande. E aqui nas províncias, né, chamadas assim. E um terceiro estilo de cidade é praticamente aquelas vilas rurais, ou seja, são povoados, são vilarejos com casas pequenas, não há muitos blocos de apartamentos, não há muito comércio, e é uma vida bastante rural, que aí varia de algumas centenas até alguns milhares de habitantes. Muitos deles trabalhavam nas fazendas coletivas, lembrando que no começo da União Soviética, após a Revolução Russa, nós temos um processo de coletivização, né, de grande parte das propriedades agrícolas que pertenciam a cada um dos fazendeiros. Depois foi tudo amalgamado nessas fazendas comunais, fazendas coletivas, e a produção era muitas vezes tomada pelo Estado e distribuída à população. Grande parte dessas práticas no início foram desastrosas, causando diversos ciclos de fome. O mais conhecido deles, o Holodomor, na Ucrânia, né? Um ciclo de fome produzido também pela retirada de toda a produção feita em algumas partes da Ucrânia, além também de problemas climáticos com a safra. Enfim, a gente vê que tem esses três tipos de cidade. Geralmente chegar no terceiro tipo, nas vilas rurais completamente, é difícil, por conta dos poucos transportes disponíveis, e também pela própria dificuldade de se comunicar, de você se virar lá. Com um carro, com certeza seria muito mais fácil, e eu pretendo, nas minhas próximas viagens, começar a alugar carros para poder meter as caras assim no interiorzão mesmo. Com certeza lá o nível de russo já vai ser bem melhor, e aí os vídeos ficarão ainda mais interessantes. Mas por enquanto, nas cidades grandes, nas metrópoles, que mostrei grande parte delas, e também as cidades médias, acho que tô conseguindo mostrar um conteúdo bacana. E a divisão geográfica de Belarus é interessante mencionar que são 6 oblastes apenas. Na Rússia nós temos acho que 46 unidades da federação, entre oblastes, entre
krais, entre okrugs, entre cidades federais, etc, né? É uma divisão muito grande, há mais de 40. Aqui são apenas 6. Temos o Oblast de Brest, de Minsk, de Grodno, Gomel, que é esse que eu estou aqui agora, Mogilev e Vitebsk, ou seja, são 6 apenas. E você vê que é um país de população muito reduzida. A Rússia, além de ter uma área muito mais extensa, tem uma população muito maior, são cerca de 144, 145 milhões de habitantes, enquanto que aqui é pouco mais de 9 milhões, então essa diferença já é bastante grande e explica também essa divisão, como é feita, mas grande parte dessa estrutura de oblastes, das organizações que a gente poderia chamar de estaduais, municipais, regionais, etc., elas se mantiveram praticamente intactas em grande parte desses países desde 1990, 91 em diante. Esqueci de dizer, eu falei sobre as grandes cidades, quem vivia lá. Aqui nas médias cidades, grande parte das pessoas que vivem aqui são pessoas que trabalham no ramo industrial, ou pelo menos trabalhavam na época em que a indústria soviética estava a todo vapor. Aqui em Mazir ainda tem uma situação industrial grande por conta de refinarias de petróleo que passam por aqui, né, que tem por aqui por conta dos gasodutos e oleodutos que vêm da Rússia e se dividem pelo continente europeu. Muitos iam para a Polônia ou tantos outros para Ucrânia. Eu não sei se com a situação da guerra isso mudou, mas, por exemplo, Stupino tem uma indústria de aço muito importante, também tem indústria de alimentos, entre tantas outras espalhadas por essas cidades de médio porte, enquanto que as cidades bem pequenas, as vilarejos, são compostas majoritariamente por agricultores, esses que também são importantes principalmente no setor de grãos, aqui Bielorrússia, Rússia, Ucrânia, entre outras formas de pecuária também mais localizadas, como as vacas, carneiros bastante também. Então a gente vê que é uma sociedade que era bastante dividida, cada um com a sua função, e muitas dessas atividades se mantiveram mesmo após a transição para o capitalismo. Dá por essas cidades menores, principalmente em países que mantiveram o mesmo estilo de vida, a mesma política depois de 30 anos, me faz pensar exatamente o porquê essas pessoas não se interessam pela política. E o fato, ele é relativamente simples de se entender. Eles estão muito longe das esferas de poder, principalmente nessas cidades menores, mais afastadas. A vida mudou muito pouco, então aquilo que eles viram os seus avós fazendo, os seus pais fazendo e agora eles mesmos fazem, é uma realidade que praticamente já foi aceita, já foi enfiada a goela abaixo e não precisa mudar. Eles conseguem viver aqui, fazer o seu trabalho, se manter, pagar o seu aluguel, encontrar alguém, ter filhos, ter uma família e viver em paz. Grande parte desses países são bastante seguros, então você não tem uma situação da liberdade nada fácil no aspecto da imprensa, no aspecto da política, mas nas outras questões você tem uma vida tranquila, e para isso acaba bastando, principalmente um povo que ficou tão marcado por tragédias, né? Um passado tão trágico que é o da Bielorrússia, com tantas guerras, com tantas dominações estrangeiras, e agora é uma situação muito mais agradável comparativamente, então melhor não mexer no status quo, pelo menos é o sentimento que me passa quando eu converso com as pessoas sobre política. É um tema que elas acabam se esquivando, não é um tema muito fácil de se abordar, é meio que um tabu para muitos deles, mas com aqueles que eu falo, essa é a sensação que fica. Tá tudo bem, tá tudo tranquilo, seguro, o trabalho me faz sobrar um pouquinho por mês, não preciso me preocupar com a política, não preciso me preocupar com revolução, com uma grande mudança de paradigma, porque isso pode dar problema. Se durante o sábado a cidade já estava bem vazia, no domingo não preciso nem dizer que estava ainda mais deserta. De qualquer maneira, consegui observar que mesmo em cantos mais afastados do centro, Mazir continua a ser uma cidade organizada e segura, onde os prédios antigos não perderam o seu estilo.
A sensação que me vem sempre quando visito tais cidades é de ter de fato voltado no tempo, quando a vida era mais simples e até mesmo mais leve do que hoje em dia. Em cidades superlotadas, com enorme poluição visual e sonora, com muitos lugares para comprar, a gente é levado a pensar que esse deveria ser o padrão, enquanto que há poucas décadas a realidade de muitas localidades do mundo era diferente. Talvez essas cidades tão pequenas e remotas e vazias sejam um exemplo exagerado para o outro lado, mas acredito que muitos de vocês entenderam o que eu queria dizer. E a gente vê que as cidades, elas têm toda uma estrutura bastante simples, mas elas foram feitas para que tudo que fosse importante para a cidade também estivesse presente. Por isso temos o teatro, temos universidades, escolas, os prédios do governo, até mesmo um cinema. E o que chama a atenção do cinema é que nós temos só filmes praticamente russos, né? Não há aqueles filmes de Hollywood que estão em cartaz no Ocidente nesse momento. E você vê que a estrutura do cinema também é toda brutalista, toda bastante típica daquele momento, mas é algo que eles faziam questão na reconstrução das cidades de ter tudo para que a população tivesse o mínimo necessário, né? Nós sabemos que muitas pessoas gostam daquele momento histórico, gostam daquele período e sentem falta da União Soviética, mas tantos outros agradecem a Deus porque acabou. Eu já encontrei pessoas no caminho com as duas opiniões e as duas são representadas em grande parte da população, então não podemos pensar que era tudo um mar de rosas, uma utopia comunista, socialista, em que todo mundo tinha tudo, ao mesmo tempo que não podemos pensar que era um estado completamente autoritário e terrível, onde todo mundo passava fome e ficava morando na rua. É sempre um meio termo, sempre a verdade está entre isso, entre um lado e entre o outro, principalmente se nós observarmos as diferentes décadas. No começo foi muito difícil, realmente a fome era disseminada, as oportunidades eram muito ruins, mas no final da década de 30 e principalmente no pós-guerra, a União Soviética conseguiu se recuperar e dar emprego a todos e ser uma nação relativamente próspera naqueles anos 50, 60, principalmente na reconstrução do país. Aí nós sabemos que durante a época de Brezhnev, 70, 80, houve mais uma crise econômica, mais dificuldades exatamente no aspecto político, com muita repressão, mas tudo tem que ser analisado de maneira individual, né? Se a gente quiser fazer uma análise completa, temos que considerar os momentos relativamente bons e os momentos ruins também. Por dentro, o cinema também pouco mudou, com esse chão em estilo de mosaico e as antigas cabines para que se possa comprar os ingressos. E vocês estão gostando desse passeio tão tranquilo por essa cidade aqui do interior de Belarus? Se sim, por favor, deixe os seus comentários e impressões. Eu gosto sempre de ler o que vocês escrevem e isso sempre ajuda o canal a crescer e a chegar ao maior número de pessoas. Alguns cartazes patrióticos sempre estão presentes. Nesse caso, vemos escrito em bielorrusso, Belarus, minha terra natal. Tantos outros cartazes apelam para os sentimentos patrióticos que vêm desde a Segunda Guerra. A demonstração desses valores é parte muito comum da política interna da Rússia, de Belarus, do Cazaquistão, Azerbaijão, entre outras ex-repúblicas soviéticas. Algo que inicialmente carregava as cores da União e a foice e o martelo e que hoje foram adaptadas às cores nacionais de cada um dos países. Mas até nas cidades bem soviéticas, com os blocos de edifícios e apartamentos de um lado, nós temos um shopping. Então vamos dar uma olhada aqui, passar uma hora, ver se eu acho alguma coisa para comer aqui e mostrar para vocês que também há um lado moderno, há um lado mais dos dias atuais nessa cidade. Por dentro a gente vê que o shopping é bastante moderno e apesar de ter só um andar, há lojas de todos os principais produtos, inclusive de marcas conhecidas por todos nós.
Belarus também é um país bastante sancionado pelo Ocidente, mas diferentemente da Rússia, essas sanções por aqui são um pouco mais leves e alguns cartões funcionam para os pagamentos, cartões internacionais, além de muitas companhias internacionais ainda estarem presentes e os seus produtos serem facilmente encontrados. Depois parei em um restaurante de comidas típicas de Belarus, com um cardápio muito amplo e que mostra que por aqui as comidas mais pesadas, com muita carne e batata, são base da culinária. Muito se explica pelo clima bastante frio em grande parte do ano e onde comidas que dão mais sustância, mais força, são priorizadas em detrimento de alimentos mais leves e frescos. De qualquer maneira, tudo é sempre muito saboroso e pedi novamente as panquecas de batata, desta vez com uma espécie de picadinho de carne e vegetais também muito gostoso. Além também de ter pedido os palmieni, massas recheadas de carne, frango ou queijo e feitas na manteiga de maneira simples, mas também saborosa. Ressalto mais uma vez que tanto a Rússia quanto Belarus não são destinos muito amigáveis para os vegetarianos e também extremamente difíceis para pessoas que seguem uma dieta vegana, já que laticínios, ovos e carne são parte fundamental de todas as refeições. E por mais que a maior parte da população faça compras em supermercados locais, em pequenas vendinhas, como fui ontem e mostrei para vocês também no vídeo anterior, aqui a gente tem supermercados grandes com produtos importados, obviamente que muito mais caros, mas também do outro lado os produtos locais são bem acessíveis. A gente vê que, obviamente, isso tem que ser ajustado de acordo com o salário aqui não é muito alto, é por volta aí de uns 400, 500 euros o mês. E aí nós temos que as comidas vão acabar sendo bem mais baratas do que em alguns outros lugares da Europa, mas tem que ser ajustado com quanto as pessoas ganham, né? Não é qualquer um que ganha aqui 1.000, 2.000 euros, igual tem em muitos países da Europa, mesmo os mais pobres até os medianos, mais ricos, que em média a população consegue tirar 1.700, 1.800 por mês. Aqui a gente pode ver aquilo que eu acabei de falar para vocês, a importância dos laticínios na dieta dos locais. As opções são muitas entre leites, iogurtes, queijos frescos e curados, coalhadas, entre tantas outras coisas que eu nem sabia que existia, e aqui tem em muita variedade por todas as prateleiras. Pode beirar um clichê, mas vale ressaltar que há outro item com grande variedade pelos supermercados. Há um corredor apenas para vodkas, aqui feitas das mais diferentes maneiras e muitas vezes com adição de diferentes sabores. Os preços sempre muito baratos, o que explica também ser uma iguaria nacional. E agora eu tô andando aqui até a estação, ver se o ônibus de fato vai sair às 4 da tarde para Gomel. Essa que é a cidade mais importante deste oblast, a cidade maior, né, que nós temos nessa região. Uma cidade bonita, pelo que eu vi na internet, que também tem uns aspectos históricos interessantes, que eu vou tentar contar para vocês, tanto quando eu chegar lá, hoje, quanto no vídeo de amanhã, já que eu passo grande parte do dia lá também. Eu tava vendo aqui no posto o preço da gasolina, não é tão barato quanto a Rússia, mas bem mais barato que na Europa. Seria por volta de uns 65, 68 centavos de euro. Hoje, só para grau de comparação, acho que a gasolina lá tá €1,68, €1,70, ou seja, €1 a mais. Se nós formos transferir para real, seria mais ou menos uns R$3,80, R$3,90 o litro, que eu acho que é mais barato do que no Brasil também. Mas não é tão barato quanto a Rússia. A Rússia lá é tipo 52, 57 centavos de dólar, de euro, ou seja, vai ser uns menos de R$3 o litro, né? A gente vê que aqui a diferença é que não é um produtor tão grande de petróleo e nem de gás, mas acaba recebendo a um preço bastante barato do seu país vizinho e principal aliado, que é a Rússia. De volta à estação de ônibus, desta vez os horários estavam certos e meu ônibus partiu pontualmente com destino a Gomel, mas que tinha como destino final para muitos dos passageiros Moscou, a capital da Rússia. Vale dizer que estrangeiros não podem utilizar essa fronteira para entrar na Rússia e nem vice-versa.
já que o acordo alfandegário entre os países faz com que não tenham controle rígido e estrangeiros não possam entrar na Rússia ou em Belarus sem os devidos trâmites, formulários preenchidos e carimbos nos passaportes. Então, na prática, essa rota até Moscou é permitida apenas para os nacionais da Rússia e de Belarus. E depois de 3 horas na estrada, consegui chegar aqui em Gomiel, alguns falam, né? É a segunda maior cidade de Belarus, mas que fica aqui no extremo sudeste do país, quase que na fronteira com a Rússia e também quase na fronteira com a Ucrânia. Vamos ver o que eu consigo mostrar hoje para vocês antes de escurecer ou até mesmo de noite, mas no próximo vídeo estarei aqui nessa mesma cidade mostrando os edifícios históricos, contando mais sobre a história e aquilo que eu vejo no caminho, é sempre algo espontâneo também. A estação de ônibus aqui de Gomel também pouco mudou desde os anos soviéticos e vemos que grande parte da cidade segue essa mesma estrutura, exaltando os heróis do passado e vivendo uma vida ainda não muito diferente daquilo que era em 1970 e 1980. Por ser uma cidade de aproximadamente 500 mil habitantes, ela é muito maior. Vocês conseguem ver que ela lembra até cidades na Rússia, né? Nas devidas proporções, lembra um pouco Volgogrado, até mesmo Samara, pela grandiosidade, pelas praças serem mais amplas e pela população. Realmente uma cidade com outra vida, se nós compararmos com Mazir, que eu mostrei no vídeo anterior e no começo desse vídeo. E acho que aqui vai ser bem bacana de visitar também, uma cidade que tem uma vibe diferente, apesar de, obviamente, manter a mesma estrutura soviética. Aqui na região mais ao norte da cidade temos a estação de ônibus, fontes muito bonitas, edifícios antigos e a estação de trem, que nesta cidade esbanja detalhes da arquitetura soviética. Vemos na fachada 2 estátuas imponentes, de um homem e de uma mulher, a base de toda a sociedade na filosofia soviética. Além, é claro, de muitas estrelas de 5 pontas representando o Partido Comunista e até mesmo a foice e o martelo lá no alto da fachada da estação. E quanto maior a cidade na antiga União Soviética, maior número de insígnias soviéticas e do Partido Comunista, da União Soviética e dos heróis militares e dos pensadores nós teríamos nas cidades. Exatamente por isso que em alguns países que fizeram essa mudança foi tão difícil remover tudo. Até mesmo na Ucrânia hoje, em plena guerra com a Rússia, nós vemos que em Dnipro, por exemplo, ainda há foice e martelo em alguns lugares. Na Moldávia, eles tentaram afastar do centro das cidades os monumentos, mas muitos deles ainda estão lá. E aqui, obviamente, por ser um governo próximo da Rússia e não se incomodar com essas coisas, a gente vê que as insígnias soviéticas estão por todos os cantos, seja principalmente na estação, seja nos prédios governamentais, alguma menção a Kalinin, um outro revolucionário, a menção, obviamente, ao homem e à mulher soviético, a base da economia, entre tantas outras estrelas espalhadas por aí, que você tem que olhar com atenção, mas se você procurar um pouco, você encontra. Andando mais alguns metros, cheguei ao meu hotel, onde na recepção vemos as saudações aos demais irmãos soviéticos, da Rússia, Armênia, Uzbequistão, Azerbaijão, Cazaquistão, Turcomenistão, Tadiquistão e Ucrânia. Por coincidência, todos os países que já mostrei aqui para vocês no canal, então se vocês não assistiram, vai lá nas playlists e assistam, que é um conteúdo muito bom. Bom, pessoal, muitos de vocês perguntam onde eu fico. E eu tô num hotel muito soviético. Me custou por volta de $23, por aí. Vai sair por uma noite, tipo uns R$100, R$120.
o que para o padrão local é um pouco acima do normal. Você costuma achar hotel por 15, 18, é que esse é um quarto privado, mas ele não mudou nada desde que acabou a União Soviética. Vocês veem aqui o chão exatamente do mesmo jeito, o cheiro lembra obviamente 1974, e o banheiro aqui, ó, vocês conseguem ver, vou mudar depois para vocês mostrar, realmente também é bem típico dessa parte do mundo. As cortinas, eu acredito que eles não tenham mudado desde a época soviética, parece que foram limpas, mas tudo isso eles mudaram muito pouco. Aqui eles não têm essa necessidade, essa vontade de mudar, porque ninguém liga para essas coisas, muitos dos estabelecimentos não têm o dinheiro para isso, mas é curioso e sempre eu prefiro ficar nos hotéis soviéticos, porque são limpinhos, são arrumados, mas te fazem ter uma volta ao passado, né? Uma cápsula do tempo que eu costumo falar também quando você viaja por essa região do mundo. Fiquei tão intrigado com a arquitetura da estação que resolvi voltar para dar uma olhada por dentro e realmente valeu a pena. Amanhã o meu trem sai daqui, mas vocês conseguem ver a estação muito interessante. Aqui tem o Lenin dentro da estação, eu nunca tinha visto isso em outros países da antiga União Soviética. Muito grande aqui, muito bonita essa estação, que pouco mudou desde a época soviética e que acaba até utilizando os mesmos trens, exemplo daquele que eu peguei na semana passada. Aqui nós vemos estátuas antigas de Lenin e outros líderes comunistas do passado. Interessantes vitrais e toda uma atmosfera extremamente antiga e quase nada alterada durante os últimos 30 anos. A enorme estátua de Vladimir Lenin no centro, além de vários assentos ilustres que parecem mais de um palácio do que uma estação de trem, nos dão a noção que esses são para essa população verdadeiros tesouros escondidos em locais pouco visitados, mas que, como sempre, tento mostrar aqui no canal para vocês. Uma coisa que muita gente me pergunta aqui é sobre a questão da segurança. A segurança aqui realmente é um ponto alto, é um país bastante seguro, tanto de você andar a pé sozinho, quanto você pegar táxis, mexer no telefone, com dinheiro. A impunidade aqui ela não existe, então a punição para crimes, por menores que eles sejam, é bastante grande, até alguns dizem desproporcional, mas o fato é que isso acaba tendo o efeito de que todo mundo vive de maneira tranquila, não há uma violência armada, não há assaltos. Há algumas gangues que atuam em partes do país, assim como tem na Rússia, mas é um país de certa forma bastante seguro, até mesmo em horas mais tarde da noite. Agora já são 9h10 da noite, ainda está claro por conta da primavera, verão, mas mesmo assim a gente vê que realmente é um lugar bastante tranquilo de você andar, de transitar, ninguém vai mexer com você. Bom, quase 10 da noite, andando aqui, voltando pro hotel para ver o jogo do Corinthians. E nesse momento eu agradeço a todos que ficaram no final, até o final desse vídeo, comentaram, que deixaram os likes. Não percam o próximo episódio, diretamente aqui da cidade de Gomel, mostrando os outros lados, né? Lembrando que hoje o plano inicial era para mostrar essa cidade também, mas pelo atraso nos ônibus, pelas questões soviéticas que eu sempre falo aqui para vocês, acabou não dando muito certo, mas a gente vai improvisando e fazendo conteúdo de qualidade também muito original para vocês. Até o próximo vídeo, obrigado a todos, forte abraço e fiquem com Deus.